Conseguimos, rapaziada. O Flamengo tá classificado para as quartas de final. O Cruzeiro está eliminado. O Mengão vence no Maracanã. O jogo acabou agorinha há pouco. E, meus amigos, foi com aquele ar de campeão. Coisa que só o nosso Flamengo consegue fazer. Eu vou pedir pra vocês ficarem no vídeo, que a gente tem muita coisa interessante pra falar. Especialmente sobre a atuação de alguns jogadores. Porque, meus amigos, foi uma atuação extremamente convincente. Vamos resumir basicamente o que foi o jogo? Mas antes, rapaziada, like no vídeo, se inscreva no meu canal, rumo aos 2 mil inscritos, tá? Feito isso, bora pro vídeo, porque hoje a gente pode comemorar. O Flamengo volta às quartas de final, estamos entre os 8 melhores da América, o atual campeão defende com unhas e dentes esse título. É o Flamengo podendo se tornar o primeiro brasileiro a ser pentacampeão da Copa Libertadores. Só isso, tá? Mas ó, falando bem rapidamente do jogo, vou até compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu tô no site Futmob, que traz aqui algumas estatísticas do jogo, para compartilhar alguns números que eu achei bem interessante, tá? O primeiro deles foi o seguinte: o Flamengo finalizou 24 vezes. Só na metade do primeiro tempo, o Flamengo com 30 minutos do primeiro tempo já tinha passado o número de finalizações de lá do primeiro jogo no Mineirão. Então foi o Flamengo com uma postura bem diferente. O primeiro tempo, ao meu ver, foi o melhor que eu vi com o Leonardo Jardim até então. E o Flamengo conseguiu até de alguma forma criar oportunidade para fazer mais de um gol. O Flamengo poderia ter terminado o primeiro tempo com 2-0 no placar, quem sabe um 3-0, né? Mas o Flamengo perdeu alguns gols ali, enfim, acabou patinando, apesar de ter feito o primeiro gol ainda no primeiro tempo. E aí, meus amigos, depois disso, né, o Flamengo volta ruim pro segundo tempo, a gente precisa falar disso. O Flamengo sofre um apagão no começo da segunda etapa, o Cruzeiro vem pro tudo ou nada, e o Cruzeiro quase acha um gol naquela bola que o Jorginho tira em cima da linha. Ali foi o prenúncio. O Cruzeiro tava pro tudo ou nada, porque afinal de contas, né, eles tinham só 45 minutos pela frente. Se eles ficassem se defendendo apenas, eles só aceitariam a derrota. Então eles foram pro tudo ou nada e eles conseguiram encurralar o Flamengo. Foram 10, 15 minutos ali só de Cruzeiro jogando. E ali eles conseguem o gol. O chute do Lucas Romero, que assim foi um chutaço muito feliz da parte dele. Ao meu ver, o Rossi poderia ter defendido, era uma bola defensável, mas não é um frango, tá? Não chega a ser um frango do Agustin Rossi. Eu só acho que um goleiro a nível do Flamengo poderia ter pego aquela bola. Mas também vale destacar, né? O espaço que o Lucas Romero tinha ali foi uma falha defensiva como um todo, né? Faltaram os volantes estarem ali em cima do jogador do Cruzeiro. Só pra comentar o primeiro gol do Flamengo, tá? Acho que dispensa apresentações o que o Pedro fez. Eu vou falar melhor do Pedro mais pra frente, porque ele foi fundamental nos 3 gols do Flamengo nessa Copa Libertadores, no contra o Cruzeiro, nas oitavas de final. Mas assim, ele participa dando assistência pro Arrascaeta, que é um passe que ele dá de primeiro, e o Arrascaeta dá aquela chapada ali sensacional. Arrascaeta fazendo o gol no Cruzeiro, comemorando demais, muito bonito de se ver. Pra quem não se lembra, né, até algumas estatísticas que a GTV trouxe durante a partida, o Cruzeiro não vence o Flamengo no Maracanã há 8 anos. Então, assim, é uma freguesia grande e o Flamengo voltou a vencer eles lá, tá? Depois do segundo tempo, o Flamengo oscilando ali de alguma forma muito abaixo do esperado, porque o Flamengo já fez o primeiro tempo amassando o Cruzeiro. Repito, poderia ter sido 2-3-0, tá? O Cruzeiro iguala o jogo, consegue empatar, tem ali algumas bolas. O próprio Caio Jorge depois perde uma ou outra. O Matheus Pereira começa a ter mais facilidade pra jogar. O próprio Gerson começa a gostar do jogo. Só que aí depois o Flamengo recupera o fôlego, o Flamengo retoma a posse de bola e volta a atacar. E aí a gente tem que falar, meus amigos, que partida fez o Samuel Lino. Foi a melhor partida dele pelo Flamengo. Eu gostei demais do que ele disse no final do jogo, na entrevista lá na Globo, que no jogo de ida ele foi muito zoado pelo drible que ele toma do Arroio, no golaço do Cruzeiro. Porque ele vem recompor, ele dá um carrinho, o Arroio corta pra dentro e chuta no ângulo. E dessa vez foi a resposta do Samuel Lino. Ele faz a mesma coisa, ele pega a bola, se eu não me engano, acho que é o William, o lateral do Cruzeiro, dá um carrinho, ele corta pra dentro e faz o gol. E até ele fala que foi muito zoado e tudo, mas que ele decidiu responder dentro de campo e ele até falou: quem ri por último ri melhor, e o Flamengo classificado. O Samuel Lino tem feito um ano absurdamente bom, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o quão importante tem sido o Samuel Lino, porque muitas pessoas falaram que quando ele chega no Flamengo foi por um valor absurdo, que não valia a pena. Muita gente perdendo a paciência com o cara, sendo que ele não tinha nem um ano de Flamengo ainda, no ano passado. Então assim, ele chegou na metade do ano, precisava de uma adaptação. Ele que tinha jogado praticamente sua carreira inteira no futebol europeu, agora adaptado, né? Os críticos vão se calando. E ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Porque ele já tem 71 jogos pro Flamengo e 13 gols. Mas nessa temporada, que aqui que tá o grande gatilho, tá? Nessa temporada, o Samuel Lino, ele tem 40 jogos, 9 gols e 10 assistências. Só no Brasileiro são 22 jogos, 6 gols e 7 assistências. Aqui ainda não tá computando, tá? O jogo da Libertadores, mas aqui na verdade que já tá computando, já tá computando. 7 jogos e 1 gol. Além disso, ele também tem mais 7 jogos, 2 gols e 3 assistências do Campeonato Carioca. Cara, que ano mágico do Samuel Lino. E tá trazendo até aqui pra vocês algumas estatísticas do Samuel Lino no jogo. Ele tocou 71 vezes na bola, né, como tá aqui, jogou os 90 minutos, 1 gol. Ele acerta 86% dos passes, né, 37 de 43.
E, cara, ele finalizou bastante. Isso aqui que me chamou muita atenção. Ele finaliza uma, duas, três, quatro, cinco vezes. O Samuel Leão finaliza 5 vezes. Ele consegue de alguma forma ainda participar dos passes longos, cara, ajudando muito defensivamente. Ó, números defensivos: 4 desarmes, tá? Que a gente tá falando, 6 recuperações de posse de bola, uma interceptação. Assim, cara, sensacional o que o Samuel Leão fez hoje. Baita partida dele. Pra vocês terem noção, ele que é um atacante, né? Um jogador de ponta, de lado de campo, sofreu 4 faltas e cometeu 2. Então, assim, Samuel Leão extremamente importante pro Flamengo. E aí, meus amigos, aqui se pesou a importância de você ter um elenco como o Flamengo tem, né? Porque quando dá 60, 65 minutos, o Flamengo precisa trocar de jogadores, o próprio Cruzeiro também. E de um lado você vê saindo do banco o Lucas Paquetá, o Carrascal, o Varela, jogadores que já jogaram Copa do Mundo, jogadores a nível internacional, enquanto o Cruzeiro começou a sentir o peso do elenco, né? Entraram jogadores que já fizeram o time sentir um pouco, e aí o Flamengo ficou numa zona mais confortável no jogo. Com um elenco claramente superior, o Flamengo tinha a bola, os jogadores do Cruzeiro mais cansados, tendo que, de alguma forma, se lançar ao ataque. E uma coisa que eu gostei muito do Flamengo foi a postura do time. O Flamengo marcando em linha alta o tempo todo. O Flamengo, com 89 minutos de jogo, tava sufocando lá na entrada da área do Cruzeiro. O Everton Araújo ali marcando no cangote dos caras. E por sinal, tem que falar aqui, tá? Ótimas mexidas do Leonardo Jardim. Gostei muito. A entrada do Lucas Paquetá deu equilíbrio pro campo. Em condições normais, o Paquetá já seria o titular do time. É porque ele voltou no de lesão, muito tempo parado, teve que ir pro banco. Mas a entrada do Varela no lugar do Ayrton Lucas deu aquela constância, né, defensiva, aquela segurança defensiva que a gente espera do Guilherme Varela. O Everton Araújo entrou muito bem, é um jogador que é assim, fisicamente privilegiado, ele é alto, forte, bom no jogo aéreo, tem um ótimo passe, e é um jogador que se apresenta cada vez mais na frente, para finalizar de fora da área, para tentar um passe diferente. Ele tem evoluído muito nisso, então gostei demais da entrada dele. O Carrascal surfando na boa fase dele, tinha feito uma partidaça no final de semana, entrou bem, de alguma forma ali aproveitando as brechas, né, do elenco do Cruzeiro, que já estava cansado, então ele ganhando algumas bolas no meio de campo, girando em cima de um, de outro, fazendo aquela finta que ele gosta, ajudou, tá? Não foi a melhor das partidas, mas ajudou, criou algumas chances bacanas ali. E a entrada do Bruno Henrique também, cara, que o Bruno Henrique dispensa apresentações, né? Ele já tá acho que há 8 temporadas no Flamengo, e ele entra com fome, com apetite, de como se fosse a primeira vez. Ele entra correndo, pressionando o goleiro, pressionando o lateral, pressionando o zagueiro, achando a falta. Assim, o Bruno Henrique é sensacional. Mesmo que ele não ajude com gol ou com assistência, porque não é todo jogo que ele vai fazer, mas ajudando com entrega dentro de campo, dando carrinho, catimbando quando é preciso. Cara, é sensacional o Bruno Henrique. Mas eu queria falar aqui, destacar os 2 volantes do Flamengo, o Jorginho e o Pulgar. Por quê? 2 lances capitais do jogo, eles foram essenciais. Começar pelo Jorginho, que talvez a torcida do Cruzeiro tente criar uma polêmica em cima da bola ter entrado ou não, não entrou. Não entrou por completa. Todo mundo sabe que a regra é bem clara, a bola precisa entrar por completo. Ela entrou, digamos que 80%, mas não entrou toda. O Jorginho tira a bola antes dela ultrapassar por completo a linha. Ali ele salva o Flamengo. No lance seguinte ao gol do Cruzeiro, então, assim, talvez se acontecesse um, não acontecesse o outro, mas ele salva o Flamengo, tá? O Jorginho não fez a melhor das partidas, mas assim, entrega muita regularidade, cara. Bom de passe pra caramba, quebrador de linha. O Jorginho, quando ele tá inspirado, é fora da curva. E até mesmo quando ele não tá nos seus melhores dias, ele é muito acima da média comparado aos outros jogadores que a gente vê por aí no futebol brasileiro. E o Eric Pulgar é aquilo, né? É um dos maiores volantes da história do Flamengo. Jogador absurdo. É um torcedor em campo. Ele incorpora o torcedor no campo. E, cara, dá carrinho, dá braço e catimba. E assim, ele joga muita bola. Ele tá com a bola no pé diferenciado. Invertendo um lance, pegando a bola daqui e desafogando do outro lado. E ele ajudando bastante. Teve uma bola que o Matheus Pereira ia finalizar dentro da área. Ele chega de carrinho de maneira precisa, travando a bola. A bola sai mascada e o Rossi consegue fazer uma defesa bem mais fácil do que se imaginava. O Eric Pulgar tem uma leitura de jogo impressionante. Além de ajudar também na bola aérea, defensivamente, é um cara que constrói bastante, tem um chute de fora da área. Sensacional que é o jogador do Pulgar, tá, cara? Assim, sou fã demais. No geral, atuação bem sólida do Flamengo, um primeiro tempo excepcional. O segundo tempo o Flamengo dá uma sentida, o Cruzeiro retoma o equilíbrio do jogo, e nos 15, 20 minutos finais o Flamengo volta a ser o Flamengo, ainda que um pouco mais diferente pelas mexidas, mas aí o Flamengo não sofre tanto nos minutos finais, isso eu gostei muito, tá? Os minutos finais o Flamengo não sofreu, não teve aquela coisa de abafa do Cruzeiro, de chute na trave, de defesa em cima da linha nos minutos finais, o Flamengo conseguiu suportar bem. Então assim, melhor em campo disparado, o Samuel Lino, partidaça. Gostei muito do que eu vi do elenco do Flamengo depois do jogo, quando acaba os jogadores vibrando demais, como se tipo tivesse sido campeão ali. O Samuel Lino particularmente vibrando muito. Os jogadores foram comemorar na frente da torcida. Maior público do ano, tá? No Maracanã, que já era do Flamengo contra o Palmeiras, 71 mil. Hoje foram 72 mil pessoas. Assim, cara, é sensacional. Tudo muito bem desenhado. O Flamengo agora vai para as quartas.
caminho tá cada vez mais próximo. O Flamengo voltando aí, quem sabe, a uma eventual semifinal, né? A gente pode sonhar com o título, porque além de ser o atual campeão, ser o brasileiro que mais ganhou isso, é o melhor time, melhor campanha. Então, assim, nada novo sobre o front. O Flamengo segue firme e forte, sedento por esse título. E cá entre nós, né? Com todo respeito ao Cruzeiro, mas o rei de Copas é o Flamengo. Porque o Flamengo tem 4 Libertadores, é o único brasileiro que chegou nesse patamar e a gente tá querendo o quinto, o Penta. Então, assim, o Flamengo consegue derrubar um gigante do futebol brasileiro, um gigante do futebol internacional que é o Cruzeiro, máximo respeito ao Cruzeiro, mas prevaleceu o melhor time, né? Então é isso, meus amigos, classificação maravilhosa, tá? Parabéns para a nação rubro-negra, que festa incrível. Parabéns ao Leonardo Jardim, que superou a pressão cruzeirense, derrota eles, elimina o Cruzeiro, consegue de fato mostrar para a torcida do Flamengo que ele tá certíssimo em estar aqui, com as convicções dele, com o jeito dele, e assim o Flamengo vai caminhando, tá? Sensacional, parabéns, Mengão. E você aí que ficou até o final do vídeo, muito obrigado, tá? Deixa o seu like aí, se inscreva no meu canal. Rumo aos 2.000 inscritos, o Flamengo já está nas quartas e eu tô rumo aos 2.000 inscritos. Então conto demais com a tua ajuda. Deixa o seu like aí, deixa a sua moral e valeu. Saudações rubro-negras, até a próxima.